A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso curso de teologia, né? Nosso curso promovido pelo CTA-DALP. Estamos aqui hoje para apresentar a disciplina sobre apologética cristã. Hoje é apenas uma aula introdutória, onde a gente vai estar fazendo a apresentação do curso e a introdução da disciplina, tá bom? Então, eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos lá. O que é que a gente tem como ementa? A nossa ementa tem como, nesse curso, nessa disciplina, capacitar os alunos a defenderem sua fé, defendendo a sua fé com argumentos racionais e utilizando os mecanismos apologéticos a qual os alunos vão aprender no decorrer do curso. Segundo, capacitar os alunos a defenderem sua fé numa sociedade relativista pós-cristã de forma relevante. Professor, o que é isso, uma sociedade relativista? Algo que é relativo é aquilo que a verdade para eles não é absoluta. Então a gente está vivendo em dias em que não se defende mais a verdade absoluta e as pessoas já não olham as escrituras como verdade absoluta. Pois bem, a nossa ementa tem como um dos objetivos é justamente isso: defender a fé, as escrituras diante dessa sociedade que não acredita na verdade contida na Bíblia, tá bom? E quando eu digo uma sociedade pós-cristã, porque a parte moral, toda a sociedade, todo o sistema mundial que a gente entende hoje foi praticamente judaico-cristã. Então, quem vai ditar as regras morais, quem vai ditar um pouco das regras espirituais é justamente a religião judaica cristã, porque é ela que vai ocupar o maior território e expansão no globo Terra. Então a gente já vive uma sociedade pós-cristã, ou seja, é uma sociedade que já não adota mais o cristianismo, né? Isso, claro que eu estou falando não é de uma regra geral, mas é o sistema a qual hoje a igreja está envolvida, é uma sociedade relativista e pós-cristã, tá bom? Dentro ainda desse objetivo geral, nós temos aqui ensinar o aluno como defender a sua fé cristã, né? Defendendo, se utilizando desses argumentos, né, fundamentados na razão, na filosofia, na ciência, mas acima de tudo das escrituras sagradas. A apologética, ela tem como a sua ferramenta, primeiramente, as escrituras, né, a fé cristã, mas também se utilizar da razão, um pouco de filosofia, de ciência, para cada vez mais, podemos assim, fortalecer os argumentos, tá bom? Dentro dos objetivos específicos, podemos destacar pelo menos 5. O primeiro, mostrar para o aluno conceitos e definições de o que é apologética e o que não é apologética, como utilizar os principais mecanismos apologéticos, onde vai ser desenvolvido, né, o mecanismo de defesa, de tradução, de apreciação e da apologética ativa, ou aquela apologética que, vamos dizer assim, que não fica na defensiva, mas uma apologética mais ativa. Então a gente vai desenvolver isso, vai aprender como preparar esses tipos de mecanismo, tá bom? Segundo objetivo que a gente tem específico é mostrar para o aluno como verificar a negatividade da existência de Deus e a veracidade do cristianismo. Ou seja, numa sociedade relativista e pós-cristã, enquanto uns defendem que Deus existe, já vai existir uma outra ideia daqueles que não defendem a existência de Deus. E demonstrar a veracidade do cristianismo, o que é que o cristianismo tem contribuído para a sociedade. Então, isso é um pouco dos nossos objetivos. Terceiro, mostrar para o aluno a relevância do desenvolvimento
do conhecimento nos períodos históricos para a defesa da fé cristã. O conhecimento ele é progressivo, ou seja, o conhecimento que as pessoas tinham de 10 anos atrás não é o mesmo que as pessoas têm hoje. Agora imagine isso em século passado, em períodos da história. Então, o conhecimento ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo e dentro dessa disciplina a gente vai mostrar esse desenvolvimento do conhecimento nesses períodos, né, que é feito toda a teologia e toda a apologética, todos os argumentos de defesa da fé cristã. Por exemplo, no período que se existia do Antigo Testamento, ou até mesmo no período de Cristo, não se tinha a ideia do ateísmo, de não acreditar em deuses ou em Deus. Então, se vivia uma sociedade ou era monoteísta ou politeísta. Acerca da negatividade da existência de Deus, ela vai decorrer com o passar dos anos. Então a gente vai observar que o ateísmo ele é algo que é desenvolvido num período de um tempo. Ele não existia na antiguidade, tá bom? Então a gente vai aprender sobre a negatividade da existência de Deus. Como é que surgiu tudo isso, tá bom? E aí, dentro desse período a gente vai observar as teses e os movimentos que vão surgindo contra a fé cristã. 4. Mostrar para o aluno a relevância da ética cristã para a defesa da fé no mundo pós-moderno. Quando a gente fala de ética cristã, a gente tem uma base, né, moral judaica cristã. Um exemplo, a gente não é a favor do aborto. Então, dentro da ética cristã, a gente é contra o aborto. Mas existe um mundo pós-moderno, quando vocês vão aprender o que é pós-modernidade, esses períodos. Então a gente vive num mundo do idealismo, da ideologia, e se defende o aborto. Então, dentro dessa disciplina, a gente vai como preparar argumentos que venham a defender a ética cristã e a defesa da fé cristã nesse mundo pós-moderno. Como construir argumentos, teses, tá bom? 5. Mostrar para o aluno como preparar os seus argumentos, né, da defesa da fé, de um evangelho bíblico, primeiramente, né, utilizando a estratégia da dialética, onde a gente vai se utilizar da tese, antítese e síntese para defender. Então, tudo isso vai ser desenvolvido. Lembrando que essa dialética de Hegel, eu vou se utilizar dela porque ela é muito eficiente para defender argumentos. Então a gente vai aprender um pouco como preparar, né, uma dialética. E com o passar do tempo vocês vão aprender, né, a disciplina como preparar, passo a passo, tá bom? Então essa é a nossa, pelo menos a apresentação do nosso curso, a ementa, objetivo geral e objetivos específicos, tá bom? Ainda dentro dessa apresentação, a exposição da aula vai ser com slides, debates, a metodologia, a apresentação de equipe. Na verdade, a gente não vai ter apresentação em equipe porque a gente está participando de um curso online. Então, a gente vai ter uma apresentação individual que eu vou pedir. Biografia de autores apologéticos, resenha de filmes, participação e frequência nas aulas. Então, toda a nossa metodologia ela é dentro disso. A biografia que a gente vai utilizar vai ser a de Craig, né? Aí de William Craig, sobre apologética. A gente vai ter aí, né, alguns livros que pelo menos as aulas, a maioria delas são adotadas. Eu vou se utilizar do livro, claro, da biografia de Craig, mas a gente vai se utilizar desses 3 livros. Apologética Pura e Simples, Manual de Apologética Cristã e Apologética para a Glória de Deus. Então a gente tem 3 autores diferentes, Ezequias Soares, a gente vai ter John Frine e a gente vai ter aí Alistair e também o Craig. Então a gente vai observar que a gente vai se utilizar muito desses autores,
tá bom? Os 3 livros principais são esse. Eu posso indicar para vocês, sem medo de errar, pode-se utilizar deles, mas grande parte da nossa aula vai ser Apologética para a Glória de Deus, de John Frye, e a gente vai se utilizar bastante Apologética Pura e Simples, de Alistair, tá bom? Então toda a nossa aula, vamos dizer assim, que 70% a 80% da aula é em cima desses 2 livros. Vamos lá. Professor, o que é apologética? Vamos agora fazer aqui uma introdução. O conceito de apologética, podemos definir a apologética como um ramo da teologia. A apologética ela é a arte de defender e explicar de forma racional as verdades da fé cristã, dentro do princípio da preservação da palavra de Deus, das contaminações do mundo, né, da sua cosmovisão, cultura e ideologia. Quando eu digo que a apologética ela é arte, o que é arte? A arte é tudo que envolve a produção e a habilidade humana. Então, quem vai preparar os argumentos e a tese são os alunos, são vocês, seminaristas. Claro, sobre a minha supervisão e toda a minha orientação. Então, assim, quem vai preparar essa questão são vocês. Então, a apologética é sim uma arte, porque vai depender da produção e da habilidade de vocês, mas a apologética também, ela está dentro de algo chamado divino, porque vai envolver a fé cristã, as escrituras sagradas. Então, é necessário, dentro da apologética, que haja uma produção, habilidade humana e também a intervenção e a iluminação do ser divino através do Espírito Santo para quem vai fazer a apologética. Porque para se defender a fé cristã, é preciso primeiramente crer em Deus, na sua palavra e defender pelo menos o que Deus propõe nas Santas Escrituras. Então, a ideia é que o conceito de apologética ela é um ramo da teologia. Dentro desse ramo, ele é científico, ele é artístico e ele é espiritual, ele é divino, tá bom? E tudo isso é para preservar a palavra de Deus de todos os ataques e contaminações do mundo relativista, materialista, com a sua cosmovisão, com a sua cultura, com sua ideologia, que afronta, que distorce toda a palavra de Deus, tá bom? Então, a apologética, ela é importante sim no ensino teológico, a apologética bíblica e cristã, mas existe sim apologéticas envolvida em outros ramos, mas a gente está falando do ramo teológico, dentro da teologia, pois vai lidar com a defesa racional da fé cristã, com a inteligência, com a prudência, com a capacidade de avaliar, compreender, julgar e resolver, tá bom? A apologética é uma disciplina racional, vai se utilizar muito da questão racional, é uma ciência que também que apresenta a defesa da fé cristã religiosa. Então, a apologética é defender a fé cristã, usando razão e se utilizando da fé, tá bom? Então, essa primeira aula era um pouco introdutória, né? É uma apresentação do curso, a gente ainda vai entrar como fazer essa apologética. Vou procurar de uma forma bem, vamos dizer assim, simples, o máximo para que não fique algo muito subjetivo no mundo das ideias. A gente vai trabalhar uma apologética teórica, mas também muito prática. Então, quem já vem estudando comigo já pôde perceber um pouco do meu perfil. Tenho minha parte teórica, teológica, mas a gente se utiliza muito da questão prática, tá bom? Então não se preocupem, essa primeira aula é introdutória, falando um pouco ainda do ramo subjetivo, no mundo aí da intelectualidade, mas a gente vai ter aulas onde a gente vai aprender sim, preparar argumentos, preparar teses para defender a fé cristã, tá bom?
Professor, qual é os objetivos da apologética? A gente tem dois, podemos separar dois principais. Primeiro, converter crentes em pensadores e converter pensadores em crentes. Quando eu digo converter crentes em pensadores, o mundo zomba dos cristãos. Diz que são alienados. E, como a gente bem sabe, infelizmente a superficialidade, vamos dizer assim, a forma rasa de algumas pessoas estudarem a palavra de Deus é o que vai causar essa zombaria. Porque muitas vezes são de fato pessoas alienadas que não sabem defender a sua fé. A ideia, o objetivo da apologética é fazer com que você venha aumentar a sua fé de forma racional. Não é uma fé cega, mas é uma fé racional. Então, converter crentes em pensadores é converter crentes que tinham uma fé cega numa fé racional. E a gente, como é que pode fazer isso? Né? Oferecer aos seus leitores e ouvintes uma compreensão de suas próprias prioridades e estratégias. Então, a gente vai aprender o que de fato é prioridade na fé cristã, o que é prioridade para defender a fé cristã e montar as estratégias para defender essas prioridades. Transmitir a defesa da fé de forma segura e eficaz, não de forma insegura e sem argumentos. Então, infelizmente, as pessoas gostam de colocar muito a espiritualidade para um mundo, vamos dizer, ateu e materialista. Às vezes a gente vai ter que se utilizar dos mecanismos materiais, né? Se utilizar muitas vezes da parte secular para chegar no nível de pensamento deles, para depois a gente vir com a espiritualidade e com a fé, de mostrar que a nossa fé não é uma fé cega, é uma fé racional, tá bom? Não deve ser uma reação defensiva e hostil. Então, a gente não pode ser um apologeta defensivo e hostil de atacar, de zombar, porque quem gosta de zombar e de falar eram justamente os fariseus, eles que zombavam do cristianismo, de Jesus, dos seus ensinos. Então, é eles que iam de forma hostil, sarcástica, irônica para cima do Senhor Jesus. Então a gente vai numa contramão disso. A gente vai de uma forma muito mais amorosa, muito mais amigável e flexível possível, tá bom? E expor as verdades da fé cristã ao ponto de abrir os corações e os olhos dos seus ouvintes. Então, o nosso objetivo é fazer com que os corações ardam, venham a arder, os olhos venham abrir, a mente venha a absorver o que de fato as escrituras têm nos oferecer. Mas lembrando que dentro desse segundo objetivo a gente tem um mundo secular, materialista, egocêntrico e também ateísta, de pessoas que não acreditam nas escrituras. Então, o objetivo da apologética é converter esses pensadores em crentes. Quando eu digo em crentes, é em crer no que as escrituras têm a oferecer. A gente sabe que nem todos vão aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas pelo menos o que as escrituras nos apresentam, o objetivo da apologética é fazer com que esses pensadores venham a crer. E para isso é preciso demonstrar a riqueza intelectual que contém das escrituras, a riqueza moral, mas acima de tudo a profundeza espiritual relacionada à fé cristã. Então, dentro da apologética, a gente vai demonstrar a riqueza intelectual, moral e espiritual. A gente vai, nesses três níveis, né, disparar esses mecanismos que todo ser humano tem essa carência intelectual, moral e espiritual. Então, quando a gente consegue demonstrar isso, essa riqueza, as pessoas passam a acreditar mais, dar mais credibilidade
não só as escrituras, mas também a quem está falando das escrituras sagradas. Atualmente, vemos agora de que não pode mais se trabalhar o evangelismo, né, dentro dos presídios. Então, se você pegar um livro secular de português, de história, matemática, física, química e dar a esses presidiários, daqui a 3 meses, se você for lá, ou 6 meses, você vai ver que o resultado é um. Mas se você der uma Bíblia a esses presidiários, a esses reeducandos, que eles chamam, e oferecer as escrituras sagradas, volta daqui a 3 meses, a 6 meses, para você perceber se a intelectualidade, a moralidade e a espiritualidade dessas pessoas não foram transformadas, porque aí quem se encarrega de transformar o ser é o Espírito Santo. A gente está falando de algo espiritual. Então a Bíblia, ela tem sim esse poder transformador. E infelizmente a política e o sistema maligno e que a política se embebeda, né, das delícias satânicas, acabam muitas vezes se utilizando de mecanismos antibíblicos, anti-judaico-cristã, e não quer ver o desenvolvimento da sociedade. Então a gente vai perceber que o nosso papel é demonstrar essa riqueza intelectual, moral e espiritual. Dentro ainda de converter pensadores em crentes, essas pessoas precisam ter um contato com o Evangelho, porque o Evangelho possibilita a interação com a cultura, transforma as cosmovisões e ideologias que são antibíblicas. Então, a partir do momento que as pessoas têm um contato com o Evangelho e tem essa interação, a gente vai observar as transformações dentro, não só interna como externa. Então o evangelho, o cristianismo, ele é benéfico para a sociedade. Ele é benéfico para quem se utiliza, para quem abre o seu coração e sua mente para o evangelho. Então pessoas que têm um encontro com Cristo e que abraçam o evangelho são transformadas se viverem o que de fato está escrito nas Santas Escrituras. Então a gente vai ter uma família melhor, uma sociedade melhor, uma cultura melhor, um indivíduo melhor. Porque o evangelho, ele é algo benéfico, ele transforma o caráter da pessoa. O evangelho só tem coisas boas a oferecer, tá bom? Remover as barreiras intelectuais dos descrentes, mostrar que a vida não é só o mundo intelectual, racional, né? Do mundo dos pensares, ideológico. A vida tem a realidade, a vida tem a moralidade, a vida tem a espiritualidade, a vida tem justamente essas novas oportunidades que devem ser dadas aos seres humanos, e o evangelho, ele oferece tudo isso. Então, o nosso objetivo é remover essas barreiras intelectuais, né? Às vezes as ideologias, o mundo intelectual acaba ficando cego para o lado moral e espiritual da vida. E por último, capacitar a consciência dos que estão de fora da comunidade da fé cristã aos princípios do evangelho. É só você observar em localidades onde entrou uma igreja, diminuiu a fome, diminuiu o desemprego, diminuiu a imoralidade, diminuiu a criminalidade, diminuiu as coisas que venham trazer maléficas para a sociedade. Então, aonde entra uma igreja séria, uma igreja com comprometimento com a palavra, com o evangelho, vai trazer muitas coisas conscientes e boas para aquela localidade. Então, o evangelho é isso, essa riqueza. E as pessoas, infelizmente, não compreendem, tá bom? Então, a gente vive num mundo justamente antibíblico, judaico-cristã, que não quer que esse evangelho seja propagado, porque, pelo contrário, eles não querem ver a melhoria, eles só querem ver, de fato, as coisas indo de mal a pior, tá bom? Como fazer apologética? Nós temos um texto aqui em 1 Pedro 3,15, maravilhoso. Texto maravilhoso. Antes,
santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro vai se utilizar aqui de alguns mecanismos apologéticos que a gente defende, bíblico. Primeiro, santificai. Em outras versões vai dizer assim, honrai ao Senhor em vossos corações. Quando fala aqui de santificar e honrar, está falando assim, separa, consagra. Aqui está falando de uma ação ativa, né? Imperativa. Então, honra a Deus, se separa, se consagra ao Senhor Deus em vossos corações. Então, a primeira coisa para eu fazer apologética, eu devo me santificar, eu devo honrar o Senhor, eu devo viver uma vida separada e consagrada. E aqui, independentemente das ocasiões. Então, se santificar, honrar a Deus, é uma ação ativa, né? Sempre em andamento, tá bom? E Pedro vai dizer assim, estais sempre preparados. Essa palavra aqui está pronto para receber e responder, fazer algo. A qualquer momento, na escola, dentro de casa, dentro da sociedade, a gente vai ter que responder algo acerca da nossa fé. Então Pedro vai dizer assim, primeiro se santifica, se consagra e esteja preparado. Então, santificação e preparação. Preparação é a preparação é estar pronto para a oportunidade, né? Algumas pessoas dizem que a oportunidade ela só surge uma vez e a gente deve abraçar ela. Eu acredito em oportunidades, mas quem vai abraçar melhor a oportunidade é aquele que estiver mais preparado ou mais humilde para abraçar aquela oportunidade. Então Pedro vai dizer assim, santificai, primeiro santificação, preparação e por terceiro, responder. Preparados para responder. Essa palavra responder aqui, lá no grego, é apologia. De onde vem apologética? Apologia é uma defesa. Uma defesa através de um discurso, de uma afirmação, de um argumento raciocinado. Então o que é que Pedro está falando? Primeiro, santificação. Segundo, preparação. E terceiro, preparar argumentos. Ou seja, ter apologética. Ser um apologista. Mas não basta ter santificação, porque a gente tem pessoas consagradas, a gente tem pessoas que se preparam, a gente tem pessoas que têm um bom argumento, mas essas pessoas não têm mansidão. Porque Pedro vai dizer assim, santificai o Senhor Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão. Então a mansidão já é um novo mecanismo para se fazer apologética. Mansidão aqui é gentileza, humildade, bondade. Alguém manso é alguém gentil, humilde, bondoso. Mas também com temor. Temor aqui não é medo, mas temor aqui é de forma respeitável e honrosa. Né? Então, seja, faz o teu discurso, se santifica, se prepara de forma mansa e de forma respeitável e honrosa. Aí Pedro vai dizer assim, olha, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão. Ou seja, a apologética se faz com razão, com objetivo, com motivo, com causa. Então existe um objetivo de fazer apologética. Então devo fazer apologética com um objetivo. Qual é esse objetivo? Da vossa esperança, da vossa salvação. Então como é que eu vou defender a minha salvação diante de um público que não acredita na salvação? Primeiro, santificando, se preparando, preparando o discurso apologético com mansidão, com temor, com objetivo e por último eu apresento a minha esperança. Então a gente tem aí 7 mecanismos bíblicos para se fazer apologética, meus irmãos. Tá bom?
O que não é apologética? O que não se deve fazer na apologética? A apologética não deve ser feita de forma arrogante e humilhante. Os eu, né, o ego estão de fora da comunidade cristã. Então devemos ser simpáticos, generosos, pacientes e esperançosos. Infelizmente, no período da pandemia e até hoje, houve uma discussão entre dois pastores. E aí, um para defender uma causa, outro para defender a outra causa. E de repente, um começou a defender a sua causa e daqui a pouco parte para a arrogância. Aí um começa, olha, cala a boca que você é um pastor religioso. Aí o outro vai lá e diz, cala a boca que você é um profeta do Pix. Então começou ali as afrontas entre pessoas da mesma fé, que era para defender ou produzir algo bom, mas de repente a afronta entre eles. Então a gente observa que a apologética não é isso. Não é a acusação, não é a defamação, não é essa briga, não é essa quem é melhor. A apologética é preparar um argumento com mansidão, com temor, para a glória de Deus. Né? É para a glória de Deus, é de forma pura, simples, simpática, generosa, paciente, esperançosa. É o que a gente acabou de ver em Pedro. Então, jamais vá preparar um discurso de forma arrogante e humilhante, querendo demonstrar algo que não se deve, tá bom? E pra gente encerrar aqui, ainda dentro dessa introdução, qual é a diferença? Quem faz apologética? A gente tem aqui apologeta e apologista. Apologeta é aquele que elabora uma apologética. São os teólogos, estudiosos e seminaristas. Caso vocês vão ser apologeta, porque vocês vão aprender a elaborar uma apologética. E o apologista é aquele que coloca a apologética em prática. São aqueles que estão atuando com alguma atividade dentro da igreja. Líderes, pastores, pregadores, estão sempre ali lidando com um público, com pessoas falando das escrituras. Seria mais ou menos isso. O apologeta, ele é um estilista, ele é um engenheiro. E o apologista é como se fosse a costureira, o pedreiro, aquele que coloca em prática. Então, quem faz apologética é o apologeta e o apologista. E aqui eu quero terminar com uma frase de Santo Agostinho. E Santo Agostinho vai dizer que para defender a fé cristã, primeiro ele diz assim: creio para compreender e compreendo para crer melhor. Ou seja, para Agostinho defender a fé cristã, primeiro você deve ter uma experiência com Deus. E depois você vai ter uma compreensão melhor do que é Deus. Então, para se defender o ser de Deus, primeiro tenha uma experiência com Ele. E depois você vai buscar compreender, conhecer melhor quem é esse Deus. De forma nas escrituras que Ele apresenta. Mas primeiro, busque crer. Primeiro a fé, depois a razão. É o que Agostinho está querendo dizer. Então, fé e razão. Primeiro a crença, experiência. E depois a razão, a compreensão e a forma racional. Então, a gente encerra dessa maneira a nossa introdução, né, a nossa apresentação e introdução do que é apologética. Então, que Deus vos abençoe, que tenham bons estudos aí para a glória de Deus. Permaneçam aí curtindo, dando like, comentando, para que cada vez mais a gente possa estar levando a palavra de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas, tá bom? Então que Deus vos abençoe, irmãos, e até a próxima, que o Eterno continue mostrando grandes coisas, iluminando a mente de vocês, tá bom?